O anime começa com uma garota maravilhosa chamada Takamine. E essa waifuzinha aqui é tipo uma deusa do colégio. E além dela ser ótima nos esportes, simplesmente ela foi eleita presidente do conselho mesmo sendo uma novata. Claramente com esse carisma todo ela estaria acima de tudo e de todos dessa escola. Já por outro lado, esse mano aqui é um fracassado chamado Shirota. O cara é ruim no esporte, nas notas, e ainda por cima ele não tem nenhum amigo. Ele fala que seria loucura ele tentar se comparar com aquela deusa. E que a diferença deles é tipo óleo na água e fogo no gelo. O mano fala que eles sempre estudaram junto na mesma escola. Só que pelo fato dele ser um merda, uma garota prodígio não queria falar com ele, né? E que talvez ela fosse muita areia pro caminhãozinho dele. Então era melhor ele esquecer essa possibilidade deles serem amigos um dia. Mas foi nesse dia que algo muito maravilhoso acabou acontecendo. Alguns minutos atrás o cara tava se lamentando todo porque eles iam devolver as provas de matemática. E quando ele já tava pensando no boletim vermelho, de repente ele escuta um barulho de alguém batendo na porta. Só que ele fala que não faz sentido já que é proibido ficar nesse lugar quando não tem aula. Agora eu quero saber o que ele tava fazendo aqui, será proibido, né? Vai entender. Era logo a gatinha da Takamine. Ela começa a tirar a gravata e o mano já fica em choque se perguntando se ela vai mesmo se trocar aqui na frente dele. E esse safadinho até pensou em dar uma olhadinha. Ele fala que coisa de espionar a mulher é ideia de gente lixo. E eu quero ver se ele tem coragem de falar isso na frente do Jirai e do Mestre Kami. Ele fala que não tava acreditando que a menina mais bonita da escola tava sentada na frente dele. E depois que ela coloca o sutiã, ele fala que não faz sentido ela ter esquecido de colocar em casa, já que ela é uma pessoa que não comete erros. O cara tava se sentindo um lixo. E ao mesmo tempo ele tava dando graças a Deus que ele tinha visto os meilão da garota mais gostosa do colégio. Voltando pra sala de aula, ele ainda não tinha entendido porque ela tinha se vestido naquele lugar. E tudo que esse safado sabia fazer era lembrar daquela cena de respeito que ele tinha visto alguns minutos atrás. Assim que o professor chegar na sala de aula, ele fala que ia entregar as provas de matemática de volta pros alunos. E depois que finalmente chega a vez do Shirota, pelo visto hoje foi o dia de sorte dele, tá? Afinal, essa é a primeira vez que ele tira uma nota tão alta como essa. E quando chega a vez da gatinha, o professor fala que não tá acreditando que ela não tinha tirado nota máxima. Aí a fofoca já começou a rolar e a galera diz que não sabia que uma deusa do colégio cometia erros. E que pelo visto, além daquela nunca tirava menos de 100, tinha acabado de acabar. A mina fala que eles deveriam ter cometido algum erro, já que ela só tinha tirado 98. E quando o professor fala que na verdade ela que tava errada, a mina do nada começou a tirar a calcinha. Tá querendo ganhar nota de outro jeito, né, sua danadinha? Uma coisa estranha começa a acontecer. E o parceiro aqui só sabia se perguntar por que ela tava mostrando a raba dela pra todo mundo. E depois de uma espécie de borboleta atravessar a porta, a gente descobre que essa safada tinha algum tipo de poder de voltar no tempo. Assim que o genjutsu tava feito, o professor chamou o Shirota de novo. E quando ele se depara que a prova não tava mais na mão dele, mano fala que só pode ter sido um sonho mesmo, já que ele tinha tirado 52 na prova. Mas quando o parceiro percebe que não tinha sido um sonho, ele diz que tinha alguma coisa muito estranha acontecendo por aqui. Quando o professor fala que já sabia que ela tinha a nota máxima, o maluco fica assustado e diz que isso não faz sentido nenhum. Enquanto ele caminhava, ele fala que tem certeza que ela tinha tirado 98. E além disso, aquele momento teve muita abundância pra ser só um sonho, né? E ele fala que não faz ideia o que tá por vir, mas ele vai tirar essa história limpa aqui e agora. Depois de bater na porta, a gatinha fica surpresa em ver ele e pergunta como ela pode ajudar. O mano já começa a gaguejar e fala que por mais que parecesse estranho o que ele ia dizer, ele viu muito bem que ela não tinha tirado 98 na prova antes. A Takamine já ficou pistola e perguntou se mais alguém tinha recebido essa informação dele. O mano já começou a cagar na calça. Quando ela fala que agora entendeu que ele tá observando ela, ele fica todo sem graça e diz que ele nem quis ver a prova de propósito. Ela fala que não tava nem aí pra prova e que ela sabe muito bem que ele tinha visto os balões mágicos dela na sala de educação física. O Shirota nem tava acreditando que ela tinha percebido e que talvez esse fosse o último dia de vida dele. Só que a princesa fala que ele pode relaxar e que bater nele não vai resolver nada. Ela fala que tava na hora de uma conversa produtiva e pergunta se ele queria tomar um copo de água. Enquanto ela servia água pra ele, o cara só sabia pensar que era expulsar ele da escola por ter visto aquilo. E o nervosismo era tão grande que quando ele foi pegar água, quase que ele ia acertar a mina se ela não tivesse desviado. Ela pergunta por que ele tava nervoso desse jeito e que ela já cansou de dizer que ela nem vai atacar ele. E que além disso, essa era uma ótima oportunidade pra ela mostrar uma coisinha pra ele. E aquela borboleta apareceu de novo. E enquanto a gatinha tirava o sutiã, mais uma vez essa cena se repete e o genjutsu já tava feito de novo. E ela pergunta se ele já tinha percebido alguma mudança. E ele fala que não lembra dela ter ficado toda molhada. A mina fala que foi ele que tinha feito isso e que era bom ele dar um jeito de vir secar ela logo. E que é até bom ele acelerar pra ela não acabar pegando um resfriado com esses peitos molhados. Depois de ficar de frente pra duas montanhas. O mano nem sabia por onde começar, já que a missão era de nível grandioso. A Takamine pergunta se ele tinha notado mais alguma coisa além do corpo dela ter ficado molhado. E quando ele pergunta se por acaso ele tinha feito mais alguma coisa de errado, a mina já perdeu a paciência e fala que já que ele não consegue jogar a bola, então ela vai colocar ele de frente pro gol agora. O Shirota fez um golaço de falta e quando a mina pergunta o que ele tinha notado, ele diz que isso aqui era macio e gostoso demais. Aí já tomou um chute gostoso e fez um omelete pra ele nunca mais falar besteira outra vez. A gatinha fala que nunca viu tanta lerdez assim antes e que até que faz sentido ele ter ficado bobo, já que ele tava de frente pra garota mais linda da escola, né? Ela fala que a resposta correta não era o que ele tinha falado, mas sim o fato que o sutiã que ela tava usando tinha desaparecido. O Shirota já não tava entendendo mais nada e ela fala que essa era a habilidade de
de sempre que ela tira uma peça de roupa íntima, ela pode simplesmente desfazer qualquer acontecimento. E foi por isso que ela tinha tirado o sutiã aquela hora pra poder desviar a água dessa vez. E pra poder acabar de uma vez com toda com a confusão de onde foi parar o sutiã e por que ele é o único que lembrava de tudo isso. E ela diz que a roupa debaixo dela sempre desaparece quando ela ativa essa habilidade. Enquanto ela explicava, o mano já tava se babando todo na frente dela. E já a resposta pra segunda pergunta é que sempre que alguém vê os peitos dela, essa pessoa não tem memórias apagadas como as outras. E ela diz que imagina que ele deve estar se perguntando por que ela tem uma habilidade dessa. Mano, eu nem tinha pensado em fazer essa pergunta. E ela diz que basicamente isso se resume porque ela é a única digna a ser a número 1. E ela começa a se exibir que ela é melhor na escola, tanto no esporte como na sala de aula. E além de ter um corpo perfeito, ela é presidente do conselho e a sua beleza é esmagadora. E ele fala que era melhor ela cobrir esse corpo dela, mas ela ignora ele completamente, dizendo que sempre ela trabalha duro pra ela não cometer nenhum erro. E já que a vida dele era feita de 95% de erro, então bem provável que ele não vai entender ela, né? Mano fala que isso foi maldade demais e que ele não sabia que ela era doida desse jeito. Continuando a explicação, ela fala que tudo isso começou na quinta série quando acabou cometendo um erro pequeno. Por mais que ela fosse superior a todos os alunos, teve um dia em um festival que ela era âncora da equipe. Basicamente ela precisava pegar o bastão e passar a garota na frente dela pra ela ficar em primeiro lugar. Só que como ela tinha comido um almoço estragado, deu uma caganeira nela e acabou ficando em segundo lugar. E a mina ficou tão triste com a derrota que ela acabou passando humilhação e mijou na frente de todo mundo. E ela diz que sempre teve muita ambição desde pequena, e foi só ela tirar a calcinha que ela já tava segurando a bandeira de primeiro lugar. A gatinha maluca diz que essa habilidade serve pra um ser digno como ela sempre ser a número 1. O Shirota diz que pra ser sincero ele não tava entendendo nada que ela tava falando. E é assim que ela pergunta por que ele acha que ela contou tudo isso pra ele. Ele fala que não fazia ideia, e ela fala que quando ela usa essa habilidade a roupa debaixo dela some. Ou seja, ela sempre tem que ficar se vestindo de novo e ficar carregando calcinha reserva pra tudo que é lado. E ainda por cima correndo o risco de algum engraçadinho acabar espionando ela. E ela fala que vai fazer a melhor proposta de CLT que ele já ouviu na vida, que era só ele seguir ela e carregando as roupas íntimas e ajudar ela a se trocar. Ou seja, o mano ia virar um armário dela. O mano tava meia hora tentando processar essa informação pra ver se podia ser verdade. E ela fala que como ele é o único que entende a habilidade dela, essa missão era completamente pra ele. O parceiro fala que não faz sentido ele querer ser o escravo dela. E ela diz que teria muitas vantagens dele ser o guarda-roupa particular da menina mais gostosa do colégio. O cara nem pensou duas vezes e disse que ele não ia aceitar uma oferta dessa de jeito nenhum. Sem contar que não é assim que ele pede favor pra alguém, né? E ela vai correndo tentando impedir ele. E depois que eles acabam caindo, ele pede desculpa falando que ele já vai sair de cima dela. A gatinha pediu perdão e disse que ela deveria ter pedido de outro jeito, se é que você me entende. Aí o tarado gostou porque ia ter recompensa, né, safado? De repente a mina começa a gritar. E quando os mano abrem a porta, eles se perguntam o que esse desgraçado tinha feito com a presidente. E as minas já tava até chamando a polícia. O Shirota começa a pedir pra ela explicar pra eles. E a mina já se transformou numa atriz da Globo e disse que ele que começou a tocar nela sem permissão. O cara tava sendo enganado pela gatinha e ele tinha quase certeza que tudo isso foi só porque ele não aceitou a proposta de ser o armário dela. E quando a polícia aparece, ele fala que é uma pena que esse seria o fim dele. A mina fala que tem certeza que ele deveria estar pensando que seria bem melhor se ela não tivesse gritado. E quando ele lembra do poder dela, ele começa a implorar pedindo pra ela desfazer tudo isso. Aí ela já levanta a saia e diz que ela só vai ajudar ele se ele topar seu guarda-roupa particular dela. E depois de livre e espontânea força de opressão, o mano aceitou. Aí foi questão de segundo e o game justo já tava feito de novo. A mina começa a chamar ele de guarda-roupa Khan, armário Khan. Depois de dar uma boa zombada nele, o mano fala que ele preferia estar preocupado só com as notas ruins da escola. A mina fala que não parecia que ele tava grato dele ter sido impedido de ser preso. E o mano começa a gritar dizendo que foi ela mesma que causou tudo isso. Ela fala que não sabia que esse era o jeito certo de falar com a dona dele. E que ela pode muito bem alterar a realidade e não ajudar mais ele. Aí o cachorrinho dela já tava pronto pra trabalhar. E ela diz que a primeira tarefa dele vai ser colocar a calcinha pra ela. E já que ela teve que tirar aquela hora pra poder ajudar ele, então nada mais justo do que ele fazer a parte dele. E fala que bem que ela podia fazer isso sozinha. E ela diz que ele só tava aqui pra poder carregar as roupas dela e ajudar ela a se trocar. Depois que finalmente ele tomou coragem, o mano já foi com tudo. Ele fica aí se fazendo de bobinho, mas eu tenho certeza que esse safado tá gostando. A gatinha disse que foi muito fofo da parte dele ter fechado os olhos. E ele fala que ele fez isso porque senão ele ia acabar vendo o que ela não queria. E quando ela fala que ele não pensou isso na hora de ver os peitos, o mano já começa a implorar pedindo desculpa de novo. E ela percebeu que desde quando eles se conheceram, ele tá sempre cobrindo o rosto tentando não olhar nada. Mas ela sabe muito bem o que passa nessa mente pervertida dele. E já que ele tá sempre sendo um cavaleiro com esse jeito fofo dele, agora tava na hora de colocar o sutiã. E como ele conseguiu lá embaixo, então não vai ser nenhum problema fazer isso pra ela. Chegando no dia seguinte, o safado do Shirota já acordou desesperado. E isso porque ele tinha acabado de ter um sonho maravilhoso com a senhorita Takamine. O problema é que depois virou um pesadelo. E graças a Deus que ele acordou antes de morrer. Quando o parceiro pega o celular, a mina já tinha mandado uma fotinha saliente, dizendo pra ele não se atrasar no seu trabalho. Enquanto o idiota caminhava, ele só sabia se lamentar que agora ele tinha virado o armário da garota mais popular da escola. A mina já tava recebendo o bom dia dos gados. E ele fala que não seria nada mal se tudo isso fosse só um pesadelo. E que não é possível que a doce presidente é a mesma golpista sedutora que ele conheceu ontem. Depois de dar bom dia pra ele, o cara já tomou logo um susto. E enquanto isso, os gados supremo tava só de longe sentindo inveja dele. A Takamine fala que eles tinham que ter uma conversinha. E que era pra ele estar lá na sala do conselho antes da primeira aula. Assim que ele bate na porta, a mina fala que ele podia ficar à vontade. E eu acho que ele levou tão a sério que ele acabou olhando até pra onde não devia. Ele pergunta o que ela queria com ele. E a mina diz que ele não precisava ficar tão nervoso desse jeito. Afinal, eles são uma equipe, né? O armário e a sua dona. Ele diz que nunca viu uma parceria tão desigual. E a gatinha diz que vai
direto pro assunto. O Shirota pergunta o que tinha aqui, e ela fala que ele não vai descobrir se não abrir isso logo. E depois de se deparar com uma calcinha, ela pede desculpa por decepcionar ele, mas é que essas daqui já tava limpa. E pensando bem, eu prefiro nem explicar pra vocês o que ela quis dizer. Depois de mostrar o arsenal de calcinhas pra ele, ela fala que essas são as que ele precisa carregar hoje pra ela. E já que o mano virou um armário, era o dever dele carregar isso pra todo lugar, e assim ela poder usar quando ela quiser, né? O mano até ia perguntar se não era perigoso alguém ver ele carregando isso, mas ela literalmente ignorou ele. E falou que assim que ela usar essa habilidade, é pra ele vestir ela de novo imediatamente, e mesmo que eles estejam dentro da sala de aula. Aí o cagão já ficou em choque e disse se não era melhor no intervalo, já que ninguém ia ver. Mas a gatinha fala que se ela ter que esperar até o intervalo, e isso iria fazer com que ela só pudesse usar essa habilidade uma vez por aula. E como a ideia é usar sempre que ela quiser, então é muito melhor ter as munição tudo carregada. A safada já ia fazendo uma demonstração, e depois do Shirota dizer que não precisava, ela fala que se ele não quiser ajudar, ela pode muito bem mudar aquela parte que ela tinha salvado ele. O parceiro já mudou de ideia na hora, e ela disse que se ele fazer um bom trabalho, ela vai dar algumas recompensas pra ele. A mina já mandou uma rasteira nele, e depois de cair no chão igual bosta, o cara já tava logo no paraíso. Ela fala que vai permitir ele viver a continuação dessa vez, mas sem a polícia aparecer. Mas como a carne só cai no prato de vegano, o maluco pediu pra ela parar, né? A Takamine diz que é melhor ele se esforçar sem ela precisar ficar ameaçando ele, e que mesmo que não pareça, ela sente muita vergonha quando alguém vê a calcinha dela. Só que ela prometeu pra ela mesma que se fosse ele, então não seria nenhum problema. Shirota diz que sabe que sendo ele não faria muita diferença pra ela, e a mina diz que pensava que ativando a possessividade dele ia ficar mais fácil de manipular, mas pelo visto não funcionou mesmo, né? Quando o mano ia pra sala, a gatinha disse pra ele não se esquecer de devolver depois da aula, mesmo ela sabendo que esse safadinho queria levar isso aí logo pra casa dele. Chegando na sala de aula, o professor começa a falar de um poema de um cara chamado Kokin Wakusho, e o Nerdola tava em outra dimensão, se perguntando se ele ia mesmo ter habilidade pra vestir ela no meio da sala de aula, sem contar que nem dá pra ter ideia quando ela vai querer usar isso. E depois que o professor manda a gatinha se levantar, ela já começa a ler um poema bem bosta, enquanto geral ficava babando o ovo dela. O parceiro tava pagando mó pau dizendo que essa deusa era incrível mesmo, e que pensando bem ela nem ia precisar muito dessa habilidade. Um vento forte começa a bater e o professor pede pro parceiro fechar a janela, só que a gatinha se levantou e disse pro Shirota colocar a calcinha dela assim que ela lança alguém junto neles. O mano pergunta por que ela fazia isso sendo que tudo foi perfeito, mas a mina era tão egoísta que começou a tirar a roupa só pra conseguir mais e mais. Aí a borboleta começa a voar e você já sabe o que vai acontecer, né? A cena começa a se repetir de novo, e quando o professor pergunta se ela tava bem, a mina fala que ela estava ótima, e eu não faço ideia como ela fez isso, mas por alguma razão todo mundo foi meio que teleportado pra outra dimensão. Isso porque agora ela foi tão bem na leitura que fez as pessoas se sentirem dentro da magia do poema. Geral começa a bater palma pra ela, e o Shirota diz que não tá acreditando que ela esperou o ritmo certo pra ela ler junto com o vento. E depois de ver como ela era braba, ele fala que não dá pra negar que a segunda vez foi muito melhor que a primeira, e isso fez ele ficar muito pensativo, querendo saber quantas vezes que ele ia ter que usar esse poder a ficar resolvendo essas coisinhas pequenas como essa. A gatinha já tá com uma bolinha de papel nele e diz pra ele vir correndo ajudar ela logo. E o parceiro começou a se cagar todo dizendo que tinha esquecido dessa parte, e ele começa a pensar que não ia ter como com tanta gente olhando, e que o único jeito vai ser esperar o intervalo chegar. Aí a Takamine finge que tossiu, mas ela só queria provocar ele pra ver se ele parava de enrolar. Ele diz que desse jeito alguém ia acabar vendo que não devia, e ela tava lá só de boa provocando ele. O parceiro tava sem acreditar o quão manipuladora ela era, isso porque ela disse que ele tinha deixado a borracha dele cair bem na frente dela, mas depois de conferir e ver que ela tava mentindo, aí sim caiu a ficha que isso era um plano pra ele colocar a calcinha nela. E ele fala que pensando bem é melhor isso do que ser preso de uma vez por todas, né? E que é bom ele logo porque se ele continuar demorando, isso ia chamar mais atenção das pessoas e ia ficar bem suspeito. O Shirota finalmente levantou a bunda da cadeira e tomou coragem pra fazer alguma coisa. A gatinha já tirou o sapato e o mano nem perdeu tempo e já começou a vestir ela. O cara tava vivendo o momento mais difícil da vida dele, e depois de finalmente conseguir, ele já levantou e foi vazando sentar no lugar dele de novo. Só que pela cara dela alguma coisa de errado não tava certo. O professor fala que assim que ele chamar pelo nome, é pros alunos se levantar e pegar a prova da semana passada. E quando o Shirota pergunta se ela tava satisfeita, o mano percebeu que só tinha empurrado até a metade, então ele não tinha vestido ela direito. E depois de dar uma encarada nele, o cara já tinha entendido o recado e disse que pelo visto ela realmente percebeu, e que do jeito que ela é louca, bem provável que quando o professor chamar ela, ela é logo desse jeito. O safadinho já começou a imaginar ela de um jeito bem diferente, e falou que assim a imagem pura dela ia acabar morrendo, né? Ele disse que ela pode muito bem mentir pras pessoas que ele que forçou ela a fazer isso, e que é impressionante como ele não consegue prever o que a menina ia fazer. O idiota até se iludiu que a gatinha poderia se vestir, e assim ele não precisava ir tão longe. Mas quando ele se lembra das palavras dela, o mano já mudou de ideia. Quando o professor chama a Takamine, o Shirota já se levantou na hora. O professor pergunta desde quando ele trocou de nome, e ele fala que tinha entendido errado, e não é que o plano dele deu certo, porque o professor disse pra ele aproveitar e levar a prova dela. Ela agradece pela gentileza, e quando ele ia vazar, ela já prendeu a perna dele. O cara já tremeu na base, e ela fala que ele deveria colocar a calcinha direito, já que esse é o serviço dele. E depois de suar horrores, ela diz que se ele ficar parado, todo mundo vai ficar suspeitando. E então ele começa a colocar a perna dele no meio
da coxa dela. Aí o coração dela acelerou e o do mano também. E se liga nessa carinha safada que ela fez pra ele. O safado tava amando a quentura das coxas da presidente. E quando o professor chama o Shirota, o mano acabou empurrando demais e acertou bem naquele lugar, se é que você me entende. Ele pergunta se ela tinha falado alguma coisa. E pela carinha dela, ela amou o que tinha acontecido. E depois que a aula termina, a gatinha diz que ele tinha feito um ótimo trabalho. E o parceiro pergunta se é sério que ele vai ter que fazer isso toda hora. A Takamine fala que isso foi só um teste pra ver até onde ele ia. E que talvez ela exagerou um pouquinho mesmo. E ele fala que quase teve um treco de susto naquele momento. E que ele queria saber o que ela faria se ele não tivesse pegado a prova pra ela. A gatinha diz que como ela confiava nele, então ela nem tinha planejado nada. E se liga nessa cara que o mano fez pra ela. A Takamine pergunta por que ele se levantou pra salvar ela. E depois de deixar ele sem graça. Ela diz que literalmente ele se arriscou por ela naquele momento. E que talvez ele ficou com ciúmes demais alguém ver a calcinha dela. Ele até começou a pensar que podia ser isso, mas preferiu dizer que não. E depois de perguntar se ela ficaria feliz se a resposta fosse sim, ela fala que teria ficado muito satisfeita se ele tivesse sentido ciúmes dela naquela hora. O Shirota nem acreditou no que tinha ouvido e perguntou se ela não tava cansada de zombar da cara dele. E é assim que ela disse que tava sendo sincera. E ele fala que podia jurar que ela tinha falado alguma coisa naquele momento. E depois de meter o dedo na boca dele, ela fala que não tinha acontecido nada. E então ela pegou o metrô. E depois de comprar uma caixinha de leite, finalmente ela chegou em casa. E ao se deparar com uma calcinha quase transparente, ela pergunta como será que o Shirota reagiria vendo ela usando isso. E depois de dar um sorrisinho safado, ela diz que acha que tá cedo demais pra isso. Olha o carrinho novo que eu comprei. Sai daí, eu quero subir no caminhão! Quer subir no caminhão? Acorda, infeliz do inferno! Zé da manga. Eu quase consegui! Meu parceiro, bem que dizem que a carne só cai no prato do vegano, né? Porque se caísse no prato desses caras aqui, com certeza eles iam fazer bom proveito. É isso, meu parceiro. O vídeo vai ficando por aqui. E se você quiser que eu traga o próximo episódio, não esquece de comentar aqui embaixo Takamine. E não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho pra você ser notificado quando sair o próximo vídeo, fechou? Valeu por assistir, tamo junto e até a próxima. Just